Oi. Salve galera, tudo bom? Aqui é a Bavi, eu faço parte do centro acadêmico, sou ingressante na UF desde 2019. Estou aqui para bater um bate-papo com a professora Patrícia, professora e doutora, né? Patrícia Brum. A gente vai, como estamos em Outubro Rosa, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a conscientização e a prevenção do câncer de mama. Primeiramente, obrigada, professora, por ter aceito esse bate-papo, por ter pegado um pouquinho aí do seu tempo para conversar com a gente e tirar algumas dúvidas. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho do seu trabalho. Claro, assim, primeiro eu queria agradecer muito a iniciativa do Centro Acadêmico e a lembrança do meu nome para poder conversar aqui um pouquinho com vocês, né, nesse Outubro Rosa. Então, meu nome é Patrícia Chacur Brum, eu sou professora na Escola de Educação Física desde 1993, né, sou professora de Fisiologia do Exercício, e eu faço pesquisa com doenças crônicas e principalmente com doenças do coração, insuficiência cardíaca, mas recentemente eu comecei a trabalhar também bastante com câncer. E o que eu quero saber, eu tenho duas linhas de investigação. Uma delas eu busco entender os mecanismos pelo qual o exercício traz benefícios para os nossos corações, músculo, no próprio tumor, né, uma pesquisa mais básica, e em paralelo eu também quero que esse conhecimento gerado chegue na pessoa, no portador de câncer, ou na pessoa que já passou por tratamento de câncer e que hoje poderia se beneficiar de exercício. Então, eu estudo quais seriam esses benefícios, o que ele pode melhorar na qualidade de vida das pessoas que passaram por um tratamento de câncer. Então, é isso que eu faço, tá? Legal, legal. Então dá pra gente tirar bastante dúvidas aqui, né? Bastante perguntas. Então, professora, a minha dúvida é quais são os benefícios que o exercício físico proporciona para as mulheres que têm ou que já teve câncer de mama? Então, o exercício físico, olha, bem diferente da área de cardiologia, onde a gente hoje tem programas de reabilitação, programas de prevenção, programas para quem tem problema de cardíaco. No câncer, esse conhecimento é um pouco mais incipiente, porque agora, com o tratamento do câncer, que avançou muito nos últimos anos, os pacientes estão sobrevivendo mais. Então, é importante, por exemplo, depois que eles terminam o tratamento, que eles tenham opções de terapias complementares para melhora da qualidade de vida, na saúde, na autoimagem, e nesse sentido vem crescendo muito, né, o conhecimento e a pesquisa com relação à adoção de uma vida mais ativa e a adoção também de programas de exercício físico para essas pessoas. Então, hoje já se tem dados na literatura que se sabe que se você for uma pessoa fisicamente ativa, ao longo de anos, tem trabalhos mostrando que você tem um efeito de prevenção do exercício ou da atividade física nas horas de lazer sobre 13 diferentes tipos de câncer. Ou seja, se for acontecer, vai acontecer mais tarde na sua vida. Então, exercício é bom antes. Exercício é bom durante. No entanto, tem bem menos trabalhos em que você tem exercício concomitante ao tratamento do câncer, mas já se mostra que uma coisa que pode acontecer é que se você fizer, tem alguns trabalhos fazendo isso, se você fizer uma sessão de exercício antes da sessão de terapia adjuvante, tipo quimioterapia, que você pode ter uma tolerabilidade melhor a essas terapias, que são tóxicas, que as pessoas às vezes não aguentam muito. Se você tiver um exercício, parece que ele auxilia nisso, né? Então, ele seria bom nessa etapa também do controle, né? Ali de efeitos colaterais da própria terapia e tolerabilidade. Isso é bom? É, porque se a pessoa tolera mais, ela consegue fazer um tratamento, né, completo e com uma dosagem um pouco maior para combater aquele câncer. E também há vários trabalhos
na literatura, principalmente com pessoas que tiveram câncer de mama, que têm uma sobrevida muito boa, em que o exercício ele é fundamental para o controle de efeitos colaterais agudos e crônicos dessa terapia que essas mulheres, por exemplo, no caso do câncer de mama, passaram, entendeu? É muito bom. O exercício físico, por exemplo, ele diminui depressão que essas mulheres têm, melhora a qualidade de vida delas, diminui fadiga, diminui dor, né? Que essas mulheres também têm ansiedade, né? Então, isso já está comprovado na literatura, inclusive saiu o ano passado, que exercício físico aeróbio e exercício físico de força, quando combinados, eles podem diminuir todos esses sintomas de fadiga, depressão, ansiedade, né? Isso é muito importante. Olha só como é bom o exercício, né? Antes, durante e depois. E para as mulheres que, por exemplo, acabou de assistir aqui o Nosso Dia TV, pensou, se conscientizou e pensou, poxa, eu vou começar a fazer exercício, que já estão com câncer de mama, quais mudanças o exercício pode causar para essas mulheres que acabaram de começar a fazer o exercício? Tratamento de câncer de mama e estão indo fazer quimioterapia, a primeira coisa que elas têm que fazer, se elas já faziam exercício, elas não devem parar. Talvez ajustar a intensidade, conversar bem com o médico oncologista que vai tratar delas, né? E dar uma olhada justamente por aquilo que eu falei para você. Se elas já faziam, é bom continuar, porque ele pode auxiliar na tolerabilidade do tratamento que ela vai ter pós-diagnóstico. Mas, na realidade, Bárbara, não é bem isso que acontece. As mulheres que são ativas, isso tem dados na literatura, são ativas, fazem exercício. Ao diagnóstico do câncer, elas morrem de medo. Então, se elas faziam alguma coisa, elas deixam de fazer, porque elas têm medo que isso afete o tratamento delas, que elas vão estar mais fragilizadas, entendeu? A saúde está fragilizada, então eu vou fazer exercício, isso vai me fazer mal. Principalmente porque um dos efeitos da quimioterapia é um cansaço enorme, entendeu? Então, assim, por desconhecimento delas, e mesmo por falta de incentivo ou até conhecimento da equipe que trata dessas mulheres, a tendência, se elas faziam alguma coisa, é parar. É difícil alguém falar assim, nossa, tô com câncer, vou fazer exercício. Não, é o oposto. Mesmo que fosse ativo antes, para de fazer. E não volta a fazer depois, isso que é o problema. Mesmo depois que é liberado, não volta a fazer. Isso é um grande problema que se tem. E outra coisa que se tem também é que quem já não fazia, daí que não faz mesmo. Então, assim, a gente tem que agir no sentido de produzir conhecimento para mostrar que exercício é uma terapia complementar eficaz e que deve ser adotada antes, durante e principalmente também depois do tratamento. E outra coisa, a gente tem que trabalhar em equipes multidisciplinares, inclusive para que as pessoas tomem conhecimento desses benefícios do exercício. Porque não é que as pessoas são contra, mas elas não recomendam a equipe de saúde que cuida dessas mulheres. Estão querendo cuidar da saúde, então eles às vezes não lembram ou mesmo desconhecem que o exercício poderia auxiliá-las. Olha só, então está sendo muito importante esse nosso bate-papo, né, para conscientizar essas mulheres, para saber o quão é importante, né, essa intervenção. A minha terceira pergunta é, você poderia citar alguma intervenção que são usadas com essas mulheres? O que tem na literatura e que se sabe, por exemplo, em que os trabalhos são baseados, é no exercício físico supervisionado, onde você tem um melhor controle, né? No caso de intensidade, frequência, duração. E daí se sabe que os exercícios aeróbios são muito importantes em alguns desfechos, exercício de força, flexibilidade. No entanto, também tem sido recomendado em que as pessoas, elas recebem, às vezes, no próprio hospital, cartilhas de orientação para um estilo de vida mais ativo. Então, mesmo que ela não for procurar um exercício supervisionado, ela tem que seguir, mais ou menos, ali também fala, da pessoa ter um estilo de vida mais ativo. Passar menos tempo sedentário, estar menos inativo, ficar menos tempo na frente da televisão, fazer mais
atividade física, e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que é fazer a atividade física e, se possível, somar 150 minutos na semana. Isso é a recomendação para hoje. Se você não for fazer supervisionado, que é o mais eficaz, ou não tiver condições, se você tiver menos sedentário, tentar fazer mais atividade física, né? Quer seja para ir trabalhar, para ir fazer suas compras, ficar menos tempo sentado dentro de casa, tudo isso pode trazer benefícios à sua saúde, entendeu? E durante esses treinamentos, quais os cuidados? Teria algum cuidado com essas mulheres? Sim. Por exemplo, então, vamos pensar nas mulheres que tiveram câncer de mama. Uma porcentagem dessas mulheres, elas, na hora que elas fazem a primeira cirurgia, o primeiro tratamento que elas passam, né, com intenção curativa, é a cirurgia para remoção das mamas, que pode ser de uma mama, pode ser das duas, mastectomia total, pode ser uma mais conservativa. E uma das coisas que o médico vê, né, o mastologista vê durante a cirurgia, é se elas têm linfonodo positivo, se aquilo já começou a espalhar. Então, se o linfonodo, eles classificam isso. E daí, em geral, se você tem um linfonodo positivo, ou seja, tem câncer, células tumorais ali, eles tiram o linfonodo sentilela e mais alguns. Isso pode dar um efeito colateral nessas mulheres de ter um inchaço muito grande no braço, um linfedema que incomoda demais, dói demais. E às vezes também elas diminuem essa mobilidade dos membros superiores. Então, um dos cuidados que elas têm que fazer, elas têm que colocar, sabe que nem meias Kendall, que aperta assim, para você não inchar a perna quando você viaja, ou se você tem problema de varizes, tem uma dessas que é uma braçadeira, que elas também têm que fazer exercício utilizando esse protetor, entendeu? Aqui, tensão, é uma das coisas que ela tem. Outra coisa que a gente tem que, obviamente, sempre tomar muito cuidado é saber se elas estão com muita fadiga, se elas tiveram ou estão com algum fator de risco associado, se elas estão controladas, se elas foram liberadas, se está tudo bem. Por quê? Uma das coisas que se sabe, que pós-término do tratamento do câncer, depois de um tempo, 5 anos, até 10 anos, essas mulheres, por causa do tratamento, elas começam a apresentar fatores de risco para doença cardiovascular. Então, começa a aumentar a pressão, ter dislipidemia. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado e dar uma olhada e ver se está tudo bem, né? E se elas têm algum fator de risco associado, qual é o medicamento que elas estão tomando, para ver se aquele medicamento, se você tem alguma ação daquele medicamento, né, que possa alterar as suas condições, entendeu, de prescrição, tá? Então, professora, na EFE a gente tem um programa, né, com mulheres obesas e com sobrepeso, eu faço parte. Então... isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. E você falou sobre os fatores de risco, né? A obesidade, o sobrepeso pode ser um fator de risco. Com certeza. Então seria muito importante já iniciar o exercício, né? Desde sempre para prevenir o câncer de mama, né? Você tocou num ponto interessante, Bárbara, que é o seguinte: um dos fatores de risco para câncer de mama conhecido é a obesidade. Obesidade aumenta a porcentagem de risco para você desenvolver câncer de mama, entendeu? A idade é outra também. Quanto mais velho e pós-menopausa, você também tem risco maior. O exercício físico, né, ser fisicamente ativo, principalmente se você conseguir fazer isso de uma maneira supervisionada, direitinho, traz muitos benefícios, durante e após. Então, vimos aí, né, com esse bate-papo, quão importante o exercício físico, supervisionado, né, com o auxílio de um profissional. Então, é isso, para a gente prevenir, conscientizar, né?
Obrigada, professora, por ter tirado e esclarecido as nossas dúvidas. Maior prazer. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode deixar aqui no comentário, que a gente vai tentando esclarecer. A professora acompanha, né, professora? Ajuda a gente. Claro, ajudo com o maior prazer. Então, a mensagem é: façam exercício e menos tempo sedentário em casa, sejam ativos, ter uma vida ativa. Isso é muito importante. Pegar a escada, né? Evitar o elevador, pegar uma e subir a escada, ir caminhando até um supermercado. São coisas que ajudam bastante. E fazer alguma coisa que a gente gosta, porque às vezes é muito difícil a gente ter adesão para fazer alguma coisa que a gente não gosta, né? Então, Experimentar, né? Alguns exercícios, sempre experimentar encontrar algum que goste, né? com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido, por ter acompanhado esse nosso bate-papo. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada, viu? Estou às ordens. Obrigada, professora.